Shalom, shalom, meus irmãos. Eu me chamo Sara, eu faço parte da tropa de elite de Jesus. E hoje nós estamos aqui em mais uma reunião de quinta-feira, reunião para a família. Sejam todos muito bem-vindos a essa reunião. Que o Senhor ele fale com cada um de nós à medida que nós estivermos disponível para Ele. Amém? Que o nosso coração ele seja um coração fértil, como já foi orado, e que a palavra que a gente receba, ela venha a produzir muitos frutos. E não só frutos para agora, mas frutos para a eternidade. Se você está vendo essa reunião pelo YouTube, se esforce, venha fazer parte conosco das quintas-feiras às 14 horas ou às 20 horas, que depois nós temos um bate-papo depois que finaliza a reunião, e esse bate-papo produz muitos frutos também. Amém? Meus irmãos, meus amados irmãos, eu creio que o que eu vou falar hoje não é nada novo, porque eu acredito que a gente já sabe sobre isso, mas a gente precisa, eu acho que a gente tem que dar uma lembradinha assim, tem que dar uma chacoalhadinha assim na gente, para colocar a gente de novo no nosso lugar, né? É, a gente vai falar sobre um dom muito especial que o Senhor nos deu, um dom muito importantíssimo, e percebam que eu estou falando que Ele já nos deu, não que ainda vai acontecer. Então, Ele já colocou dentro de cada um de nós esse dom que é a persuasão. Vamos primeiro entender, né, e saber o que é persuasão. Um Google bem simples, uma pesquisa bem simples no Google. Persuasão é o ato de convencer alguém a fazer algo ou a acreditar em uma ideia a partir de uma argumentação ou influência. Então, ser persuasivo é ter o poder de convencer outras pessoas de que o meu e o seu ponto, né, de vista está correto. Qual é esse ponto de vista? Jesus. E eu declaro que, em nome de Jesus, somente Ele é o nosso ponto de vista. E a Ele todo o nosso ser, a Ele todo o nosso falar, todo o nosso entendimento. Aleluia, glória a Deus. E veja bem, tenha isso guardado em suas mentes e nos seus corações. Persuasão é diferente de manipulação. Misericórdia. Enquanto persuasão é um meio correto, é um meio educado, é um meio ético, é um meio aberto de influenciar as pessoas, a manipulação, por outro lado, envolve engano e interesses próprios. Um exemplo clássico que a gente tem de manipulação nas escrituras ocorre lá em Gênesis, onde a serpente usa do engano e da astúcia para manipular Eva para comer o fruto. E ainda, para a gente não esquecer desse exemplo, também a gente também pode lembrar de Jezabel, que ela não mediu esforços para conseguir o que ela queria. Então, né, como uma boa discípula, não sei se eu sou boa, mas sou discípula da minha pastora, eu vou fazer algumas perguntas, amém? Primeiro, você se acha uma pessoa persuasiva ou que tem essa habilidade? A segunda, se você tem essa habilidade, como a tem empregado para o reino de Deus? E a terceira, que é sobre influência. Você é uma pessoa onde os outros olham e veem Jesus? Ou então, resumindo, você usa a sua influência para Cristo? Vamos começar respondendo a primeira pergunta. Abram as escrituras comigo, por favor, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 8. Pai amado, obrigada, Senhor, pelas tuas escrituras. Obrigada, Pai, por nos permitir, Senhor, conhecer mais de ti através dela. Obrigada, Senhor, porque nós temos liberdade de lê-las. Obrigada, Senhor, porque nós podemos falar de ti, Senhor, nessa reunião Zoom. Nós podemos falar de ti, Senhor, na internet, seja em qual rede social for, Senhor. Nós temos essa liberdade. Obrigada, Senhor, pelo teu amor e pelo teu cuidado.
Amém? Então, lendo 2 Timóteo 1, 6 a 8, ele vai falar assim: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. É Paulo falando para Timóteo, né? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, ou uma versão mais correta de domínio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, mantenha viva a chama do dom de Deus. Isso é responsabilidade da pastora? É minha responsabilidade. Eu preciso manter viva dentro de mim a chama que Deus, do dom de Deus, que Ele já me deu. Deus, Ele me deu um espírito de vergonha? Não. Ele me deu um espírito de coragem. Ele me deu um espírito de ousadia. Ele me deu um espírito de poder, de amor e de domínio. Aleluia. Que seja sobre cada um de nós, né? Mas a gente, como, né? Não sei se vocês são assim, eu acho que não. Acho que é só eu. Que a gente gosta de dar uma questionadinha com Deus. Como bons argumentadores que somos, a gente pode questionar Deus falando assim: Senhor, mas isso era para Timóteo, que ele precisava pregar lá em meio à perseguição. Não é para mim. Ou então eu posso falar assim, né? Eu não sou evangelista, então eu não nasci para isso. Não gosto de falar, nem gosto de falar. Quem dirá ser persuasivo? Eu não nasci com essa habilidade. Deixa eu te dar um exemplo bem bom sobre isso. Primeiro, antes de dar o exemplo que o Espírito Santo me deu, eu quero ler para vocês um trechinho do livro que eu estava lendo, que eu achei extraordinário. Ele se chama Ego, é do Timothy Keller. Ele fala assim, ele está falando sobre o ego, né? Ego muito inflado ou ego desinflado. E ele vai falar aqui sobre a humildade. Ele fala assim, né? Depois de conversarmos com alguém que tem a humildade do evangelho, que não é nem super inflada e não é nem desinflada, o que impressiona é o quanto essa pessoa se interessou por nós. Isso porque a essência da humildade, resultante do evangelho, não é pensar em mim mesmo, como se eu fosse mais, e nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. Eu achei isso extraordinário. E eu vou dar um exemplo. Serve muito para essa ministração de hoje, porque a gente sempre fica pensando em nós mesmos. Será que a gente vai atingir o alvo? Será que a gente vai estar fazendo bem feito? O que será que os outros vão achar de mim? Ou então eu vou deixar de fazer porque eu não sou boa nisso? Mas deixa eu voltar para o meu exemplo sobre habilidade. O meu filho de 11 anos, gente, eu sou muito ministrada pelos meus filhos e glória a Deus por isso. Acho que todas nós somos, né? O meu filho de 11 anos, ele gosta muito de esporte. E vira e mexe ele assiste sobre esses vídeos, né? Onde os grandes jogadores falam sobre o que é mais importante, talento ou esforço. Sendo que o que a gente pode definir sobre talento significa dom, capacidade ou uma habilidade para fazer algo. Em todos os vídeos que eu já assisti, todos os grandes nomes do esporte concluem que o talento sem o esforço não adianta nada. E ainda, para somar a esse que eu já vi, acrescenta que é preciso eu ter vontade para querer me esforçar. Daí, então, desenvolver o meu talento. Olha só que incrível. Eu encontrei muito da Bíblia nessas pessoas que eu nem sei se elas conhecem o Senhor. E eu vou provar isso para vocês. Em Josué 1:6, ele fala assim: não precisa abrir que eu vou ler para vocês, amém? Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, que jurei a seus pais que lhes daria. Então ele falou para Josué: esforça-te.
e tem bom ânimo. Isso quer dizer que ele ia encontrar momentos de dificuldade, que ele ia querer desistir. Mas ele já avisou: esforça-te e continua se esforçando. Em Lucas 13:24, ele vai falar: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Se ela é estreita, então quer dizer que eu preciso me esmagar um pouquinho para ir passar por ela. Pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. E a última, Mateus 11:12, essa é a que a pastora ama. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Eu acho que esses versículos eles já podem entrar em nós, em nossa mente, para que a gente comece a querer as coisas. A gente pode ainda ilustrar esse episódio de esforço com a parábola dos talentos. Se vocês quiserem abrir, ela está lá em Mateus 25, versículo 14. Glória a Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Santo, 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 maravilhoso. Amém ou misericórdia? Glória a Deus. Vou ler, amém? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do Senhor, do seu senhor. Então vamos analisar um pouquinho, né? Os servos que ficaram com 5 e com 2 talentos, eles se esforçaram para multiplicar os talentos? Sim ou não? Os dois precisaram pensar em uma estratégia e colocá-la em prática. Por isso, eles multiplicaram seus talentos e foram chamados de servos bons e fiéis. Quem não quer ser chamado assim pelo Senhor, não é mesmo? Eu tenho certeza que todos aqui nós queremos. Então, meus amados irmãos, sendo assim, a ordem foi dada. Esforça-te. E com esse gancho, eu quero entrar na segunda pergunta. Eu vou contar aqui para vocês um breve testemunho sobre eu mesmo. Em um passado bem próximo, aliás, um passado que eu preciso lutar bastante para matar ele, afogar, e ele não ressurja, eu já ficaria, com certeza, na primeira pergunta. Porque eu sempre achei, e eu precisei até reformular aqui as minhas palavras, porque isso é uma constante na minha vida. Eu sempre achei que eu não tinha dom nenhum. Eu nem me achava persuasiva e muito menos que eu tinha alguma habilidade de levar outras pessoas a comprar as minhas ideias. Para falar bem a verdade, eu sempre achei que as pessoas não ligavam para o que eu falava, nem se eu estava ou não estava no lugar. Então, né, imaginem a cena. Por isso, jamais eu acharia que alguém seguiria algum conselho meu. Até então, que o Senhor, né, como bom pai que ele me deu um celular que eu podia gravar vídeos e uma Bíblia. Daí então surgiu o Techuvá, que é o grupo de leitura e meditação da Bíblia do Tropa. Graças a Deus, esse grupo ele me ajuda a perseverar na leitura das Escrituras. Já fazem 3 anos. Glória a Deus por isso. Os vídeos são perfeitos? Com certeza não. Muitas vezes, gente, eles são feitos dentro do carro, porque é onde eu consigo parar por um tempo, esperando um filho entre uma atividade e outra. Eu sempre estou disposta? Não, claro que não.
Mas aquilo que o Senhor me dá agora, eu multiplico agora. Sem esperar muitas vezes o melhor momento, o melhor lugar, um estúdio e tantas coisas que a gente pode colocar de empecilho com desculpa, porque, inclusive, uma desculpa bem que eu já escutei muitas vezes é que as coisas do Senhor elas precisam ser perfeitas. Vejam bem, prestem atenção com isso. Eu não quero dizer que está tudo liberado, pode fazer de qualquer jeito. Não. Quem me conhece mais de perto sabe que eu gosto das coisas nos mínimos detalhes. Mas a gente deve cuidar em esperar essa perfeição, porque ela pode nunca ser alcançada. E com isso, eu deixo de fazer o que o Senhor me chamou para fazer. E as pessoas que eram para receber aquilo que precisava falar ou fazer, ficam sem essa porção do Senhor. É uma linha muito tênue e ela deve ser analisada com muito cuidado. O momento de falar de Jesus é agora. João, muito sabiamente, ele vai falar lá no capítulo 9, versículo 4, ele vai falar que é necessário que façamos as obras daquele que nos enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais vai poder trabalhar. Isso significa que vai haver um tempo em que a gente não vai mais conseguir falar sobre o Senhor Jesus. Então, não sei se essa é a minha habilidade ou se é só essa a minha habilidade, mas eu tenho plena convicção do fundo do meu ser, do meu âmago, que é fazendo e me esforçando em fazer, que o Senhor vai derramando mais. Assim como a gente falou no início, é fazendo, me esforçando em fazer, é continuando, é perseverando, que Ele vai derramando mais. À medida em que eu me disponho, Ele também se dispõe. Assim como Jesus ilustrou lá na parábola dos talentos, no versículo 15, eu acho esse versículo 15 que a gente já leu. Eu acho ele incrível, porque ele fala muito comigo. Ele fala: os talentos foram divididos de forma proporcional à capacidade deles. Então, o Senhor, ele já me fez perfeito. Dentro da minha forma, ele já colocou tudo que eu precisava, toda a minha capacidade, toda, tudo que eu poderia fazer, a minha capacidade em fazer, em permanecer, em continuar, em criar, o Senhor ele já colocou ali. Agora a gente volta. Então, se eu já tenho esse talento, então eu preciso me esforçar. Mas, Sara, socorro! Eu tenho, eu sou tímida, eu não sei falar, eu gaguejo. Gente, eu gaguejo também. Eu fico nervosa também. Aqui, quando abriu a sala, deu 2 páginas. Misericórdia, deu 2 páginas. Já comecei a me tremer inteira. Como assim, Senhor, 2 páginas? Esses dias estava dando só uns pingos. Glória a Deus, porque o Senhor quer falar. E aleluia que Ele está usando a minha boca, está usando a minha vida. Amém? Efésios 1:6, o Senhor vai falar assim. E esse versículo ele me pegou de uma forma maravilhosa. O Senhor falou assim: generosamente Ele derramou sua graça sobre nós. Meu Deus, quem sou eu na fila do pão? E com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Não é porque eu mereço, ou porque eu falo bem, ou porque eu sou perfeita. Não, meu Deus, longe disso. Mas é porque Ele é generoso e pela sua graça, Ele já derramou em mim toda a sabedoria e todo o entendimento. Tem um versículo que fala sobre isso, agora eu não vou me lembrar onde que ele fala, mas é no Novo Testamento. Ele fala que o Senhor, que eu devo pedir a sabedoria e crer que eu já recebi ela
para que eu possa manifestar. Então, meus amados, repitam comigo. Deus generosamente derramou sua graça sobre mim e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Aleluia. Coloque um luminoso nessa frase, para que você nunca se esqueça dela. Imprima, Senhor, por favor, essa verdade em nossa mente e em nossos corações, Pai. Amém e amém. Continuando, então, há uma palavra nas Escrituras que ela é muito poderosa e eu quero falar com vocês sobre ela. Lá em Marcos 7, ele vai falar sobre um homem surdo e com dificuldade de fala, que algumas pessoas levaram até Jesus. Essa passagem está em Marcos 7, de 33 ao 35. Mas antes que vocês se distraiam procurando ela, eu quero declarar que haja um efatá em cada um de nós e que toda sabedoria e entendimento, que todo talento e habilidade que o Senhor perfeitamente já colocou em todos nós, saia para fora, em nome de Jesus. Então, efatá, abra-se. Aleluia. Ainda sobre essa cura de Jesus, nesse homem que era surdo e ele tinha dificuldade de fala, Jesus tocou primeiro aonde? Nos ouvidos. E em seguida ele tocou na língua. O que isso pode nos ensinar? Primeiro ouça o que o Senhor está comunicando. Daí então fale. Muitas vezes, por causa da nossa surdez espiritual, a nossa boca fala nada com nada. Fala coisas indistintas. Temos dificuldade de falar. Mas não é porque nós não sabemos falar. É porque os nossos ouvidos estão tapados para aquilo que o Senhor está falando. Eu quero finalizar o assunto dessa pergunta com o seguinte versículo. Em Mateus ainda, no capítulo 28, 19 ao 20. Ele vai falar assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus. Jesus deu uma ordem clara, mas essa ordem foi somente para os evangelistas? Ou aqueles que falam bem? Aos que têm mais talento? A ordem foi dada para todos nós, independente se eu me acho que falo bem ou não falo, se acho que sou persuasiva ou não, se acho que as pessoas me entendem ou seguem algo que eu falo, a ordem foi dada para mim também. E com esse versículo 20, eu pego esse gancho para a última pergunta, que é: você é uma pessoa onde os outros veem Jesus? Você usa a sua influência para Jesus? Jesus ele estava nos ordenando: seja persuasivo, fale, ande, creia, se comunique de uma forma onde as pessoas serão influenciadas pela sua crença. E quando você orar pro Espírito Santo alcançar boa parte, ou melhor, a sua parte do trabalho, ela já estará feita. Meu Deus, você já pensou? Ser testemunha significa uma pessoa que assistiu a um fato. Você tem andado com Jesus a ponto de identificar e assistir aos atos dele? Você tem sido grato o suficiente para enxergar o que ele tem feito na tua vida e ao teu redor? Quando as pessoas te veem, veem Jesus?
manso, humilde, preocupado com o outro, cheio de graça, misericórdia, perdoador, generoso. Tem tanto para a gente falar de Jesus. E tão pouco para falar de mim mesmo. E para finalizar a palavra de hoje, eu quero ler com vocês Efésios. Gente, esse livro de Efésios, ele é tão extraordinário, ele é tão lindo. Capítulo 5, 1, 2 vai falar assim. Vai nos ensinar. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Voltando um pouquinho em Efésios 4, 17 e 24. Assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Aleluia. Amém. Eu acho que esses dois versículos explicam a ministração inteira. Mas assim, não sei se, né, talvez assim, vocês como eu preciso dos mínimos detalhes. Então o Senhor trouxe os mínimos detalhes para cada um de nós. Amém? E nesse mesmo espírito eu quero ceiar com vocês e selar essa palavra para que ela entre em meu coração, para que ela seja selada em meu coração, seja selada em meu entendimento, que não haja espaço em mim para covardia, que não haja espaço para mim, para medo, para vergonha, misericórdia, vergonha do Senhor, que não haja espaço em mim para isso. Para que onde eu estiver, para que onde eu estiver plantada, ali eu seja uma testemunha de Cristo, assim como todas nós. Amém? Agora pegue o seu pão. Em Lucas 22, ele vai falar assim: tomou o pão e agradeceu a Deus. Partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Podem comer. Glória a Deus. Depois da ceia, ele tomou o seu cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Podem tomar. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo. Obrigada, Senhor, por falar conosco, por nos resgatar, Senhor. Obrigada, Pai, por abrir o nosso entendimento para aquilo que nós precisamos, Senhor, fazer, Pai. Por favor, nos perdoa por não sermos persuasivos da forma como tu criaste nós para ser. Por favor, nos perdoa por ficarmos com medo, por olharmos, Senhor, para a tempestade, por olharmos, Senhor, para a circunstância, por olharmos, Senhor, para tudo que está ao nosso redor e não mantermos os nossos olhos, Senhor, fixos em Ti. Por favor, Senhor, nos perdoa pela nossa fraqueza, nos perdoa, Senhor, pela nossa humanidade, nos perdoa, Senhor, pelo nosso coração sujo.
pelo nosso coração duro. Pai, nos ajuda, nos pega pela mão, por favor, para fazer aquilo que tu nos chamaste para fazer. Nos conduz pela mão, nos abre a nossa boca, assim como tu fizeste com os teus profetas, abre a nossa boca para falar aquilo que é de ti, Senhor. E cala a nossa boca para falar aquilo que, para não falar aquilo que não é de ti. Não nos deixes sermos más testemunhas, Senhor. Não nos deixes, em nome de Jesus, sermos pedra de tropeço. Amém. Glória a Deus.